Bem-vindas a mais um episódio do Dear Woman Podcast, onde eu entrevisto hoje em dia muito mais do que apenas mulheres empreendedoras e empresárias, claro que também o faço, mulheres inspiradoras, mulheres que para mim realmente têm um grande significado ou que me revejo na história e quero realmente trazê-las mais para o público no sentido de lhes dar o palco que elas merecem. E hoje vai ser, assim, se calhar o episódio mais especial que eu já tive até hoje. Tenho uma convidada assim do outro mundo para vos apresentar e vou mesmo já passar à apresentação. Não se admirem se eu hoje deitar assim uma lágrima ou outra, porque digamos que o episódio de hoje vai ser emotivo. Passo então a apresentar. Tenho 87 anos, é de Pedrógão Grande. 88. Desculpe. Tenho 88 anos, é de Pedrógão Grande e é a mulher que mais me inspirou em toda a minha vida. Hoje falamos com a Lucy, a pessoa que tenho o maior orgulho do mundo em chamar de avó. É uma força da natureza e eu tenho a certeza que esta é uma conversa que vocês não vão ficar indiferentes. Bem-vinda, avó. Tudo bem, minha filha, eu fico satisfeita de estar a ouvir, olha, mas sinto-me assim com uma, como é que eu ia dizer, não tenho o dom de palavra e tenho mais dificuldade em me exprimir, mas de qualquer maneira vou procurar Vó, responder ao que tu me perguntares. acho muito bem e a avó tem sempre essa ideia de que não tem o dom da palavra, porque às vezes se comparou muitas vezes ao avô, mas olha que está errada, porque a avó sabe falar igualmente bem e é por isso que nós a achamos tão Mas sábia. estou um bocadinho nervosa, talvez A por avó é aí. normal, mas sabe que não é só a avó. Toda a gente que está aqui fica nervosa. Olha, a mãe Acontece. já esteve aqui e fica nervosa, só que isto é um ambiente muito descontraído, avó. Portanto, não pensem que está simplesmente numa sala simplesmente comigo, porque acredito que é só mesmo isso. É uma conversa entre nós as duas, como sempre existiu a vida toda. Muito Quero bem, começar por lhe perguntar, vó. pergunta-me. Não é uma pergunta, é que eu gostava que a avó falasse um bocadinho, até porque eu sei algumas coisas, mas gostava que aprofundasse um bocadinho mais da sua infância. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi muito simples, eu Uhum. tive uma infância. Vivi com os meus pais, com certeza, mas sempre numa maneira modesta Uhum. de viver, mas com os pais que eram muito queridos. Eu não conheci. Não, pois não, minha filha, Não. mas eram muito queridos. O meu pai e a minha mãe eram uma maravilha. A avó viveu em Pedrógão Grande com eles? Sim, Até que idade é que a avó eu viveu lá? nasci, eu nasci em Pedrógão Grande. Uhum. Só que vim para Lisboa, devia ter, porque eu vivia em Lisboa, Eu sei. e vim talvez com 9 anos, 9 anos. Ok. Vim para a primeira classe, foi a minha infância, foi na Rua da Palma, que já não existe, Uhum. que eu fui criada, e foi assim uma vida simples, mas muito amorosa, porque eu tinha uns pais muito queridos. Que bom, vó. Isso do ser simples é relativo, porque às vezes o simples, Pois. sinceramente, é mesmo aquilo que há de melhor. Porque a minha vida, da minha infância também foi muito simples, mas foi maravilhosa. Eu não podia ter tido uma melhor infância. As pessoas fazem a sua vida porque fiz a comunhão, fiz aquelas coisas todas que as crianças todas fazem e é a lei da vida, tem que ser. Nós vamos fazendo o que nos proporciona. Exatamente. Diga-me uma coisa, avó, sempre foi uma mulher feliz? Feliz? Estou Sim. felicíssima. E sempre foi, ao longo da vida, a avó sente que sempre foi uma pessoa Sempre feliz? fui, porque sempre tive não era uma liberdade como há hoje, não, Uhum. porque nós tínhamos uma vida mais recatada, mas de Uhum. qualquer modo tive uma infância boa, a trabalhar, como cada um tinha. Eu primeiro estudava, não é? Trabalhava, e depois é que comecei a trabalhar, mas o resto foi uma vida normal. Quando é que a avó começou a trabalhar e em quê? Olha, filha, comecei a trabalhar numa pessoa de família que o meu pai tinha muita influência porque gostava que tivesse ficado ali, e então andei a trabalhar, uma aprendiza de cabeleireira. Ok. Foi onde eu comecei, mas foi assim uma vida fácil e nada de complicado. Tive uma vida sempre normal. Com que idade é que começou a ser aprendiz de cabeleireira, avó? Nunca cheguei a ser cabeleireira. Sim. Parte-se um princípio. O meu pai é que tinha aquela ideia de eu querer ficar ali a trabalhar, por ser uma pessoa de família e de confiança. Mas com que idade? Com que idade? Eu devia ter para aí que 13, 14 anos. Ok, foi 14, cedo. talvez 14. E estava na escola ao mesmo tempo ou não? Não, nessa a altura? escola depois acabou.
Ah, Nós fizemos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta classe e depois acabou. Os meus estudos não são nenhuns praticamente. são os São aqueles necessários. primeiros da primária. Vó, são os necessários, sinceramente. Para mim depende das alturas. Antigamente era muito diferente do que é agora e há muitas pessoas agora que também desistem da Não escola. ouvi, filha, desculpa. Antigamente era muito diferente do que é agora. Antigamente era mais até à quarta classe, era normal muita gente não acabar a escola. Era. Portanto, Fazíamos a quarta classe e depois aprendíamos uma profissão. Claro que sim. Diga-me uma coisa, no geral, não é só da infância, isto é ao longo da sua vida, quais é que são os momentos que recorda com mais carinho? Oh, são tantos, filha, tantos. Diga-me 2 ou 3. Olha, eu casei com 21 anos, Muito novinha. com o meu rico marido, que estive casada com 60, agora espera aí, quantos anos estão? 60... A avó tem 88, portanto foi-se... Ui, agora estou má a matemática. 67? Ai meu Deus, eu sei quantos anos eu fui Quanto é que casada. é 88 menos 21? Fui casada eu muito... sei conseguir, o meu cérebro... Olha, É 67? Mas tipo 67? ai filha, 67 não, eu fui casada, deixa-me cá ver, que eu tenho aqui... Eu sem conseguir fazer Eu posso contas à interromper, calculadora. não há interrupções, não se Tá preocupe. bem. Então espera aí um bocadinho, que eu vou-te já dizer quantos anos é que eu estou casada. Diga-me. Mas não é? 88 menos 1 é 67. Não, pensei agora, estou louca. Ai filha, eu agora perdi um bocadinho a Mas memória. é 67, se a avó se casou aos 21 e tem 88... Mas é que eu nem encontro. 67 anos. Fui casada há 67 anos. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse à avó. Não, eu tenho que só confirmar aqui. Vê a minha avó não confiar Olha, em mim. fui casada há 67 anos, felicíssima, com a Muito, graça de Deus. Muito feliz. Fui e tinha um rico marido. Fizemos várias viagens. Muitas. Viajámos até bastante para a minha idade e para o meu modo de vida. Achei que viajei muito. Qual foi a sua viagem favorita? A minha viagem foram tantas. Foi o Brasil, o Canadá, Miami, não? a América. Pois. Também estive em Miami. Eu sei. Tive uma série de países. E foi uma vida de casada linda. Uhum. Tinha um marido que era uma maravilha, porque nos dávamos muito bem, às vezes tinha as suas perrices, mas de qualquer modo tinha um feitio. é normal. Mas eu também tenho, eu saio ao avô. Tinha bom feitio, era muito boa, era uma joinha, uma joinha. Às vezes, é que a gente às vezes chegava, tinha a voz um bocadito mais alta, mas isso faz parte da vida. Isso é sempre assim, faz parte da vida, mas fui muito feliz, graças a Deus. E depois tive a sorte de, no fim da minha vida, vir para a casa dos teus pais, e que estou muito feliz por isso. Tenho uns filhos que são os amores, umas netas, nem se fala, que são os amores e estão lançadas na sua vida, cada uma no seu sítio, mas lançadas na vida e estão muito bem, com a graça de Deus. E o resto, olha, vou andando, estou feliz porque estou com os teus pais, não me falta nada, com a graça de Deus, que eu tenho sempre o hábito de dizer graças a Deus, e de resto sou feliz, não posso queixar-me de nada. Tenho umas dorzitas assim aqui e ali, mas isso... Bastantes, coitadinha. Mas isso, e também caio muitas vezes, vou também às vezes ao chão. Porque não tem juízo às vezes. Não, filha, não é não ter juízo, eu não sei, se me perguntares quando eu caio, não sei quando se lembra, é. Claro. Ninguém sabe. Mas de qualquer modo, olha, foi assim uma vida, graças a Deus, feliz. Não posso, sei lá, tive um casamento também lindo, dentro das nossas possibilidades, maravilhoso. Porque há uns anos, há 67 anos, as coisas não eram bem como são hoje. Pois não. Mas de qualquer maneira, nós lá conseguimos a nossa vidinha. E o meu marido depois teve uma vida também muito boa, também me proporcionou um bem-estar na nossa vida, de modo que, olha, foi assim tudo muito bom. Porque a avó começou de uma forma mais humilde, quando era mais verdade, nova, é verdade. Na aldeia. Fui criada na aldeia. Uma forma, se calhar, mais humilde, mas Muito depois de conhecer o avô e de começarem a trabalhar juntos nos projetos, muita coisa evoluiu. E evoluiu muito. Pois. O avô evoluiu, o avô teve uma vida também muito boa, porque viajou muito. Além de viajar muito, tinha uns armazéns, enfim, tinha uma vida muito boa. Teve várias confeitarias,
aquelas coisas que se vão adquirindo à medida que o tempo passa, e fizemos uma vida linda. Importante dar aqui uma referência. Só peço a Deus que as minhas netas, mas todas as 3 que Claro. são, que tenham uma felicidade tão grande como eu tive na minha vida. É isso que eu verdade. desejo também. E dar aqui uma pequena explicação que eu acho que é importante, que é, os meus avós vêm de origens muito humildes e ao contrário, se calhar, do que muitas pessoas gostam de dizer, não sei exatamente porquê. O meu avô aos 12 anos estava a dormir no chão de uma mercearia, na altura de um familiar. É verdade. De um familiar, e o meu avô sempre foi uma pessoa muito empreendedora, assim, muito didática, uma pessoa que sempre curiosa, que sempre quis saber mais. É verdade. Uma pessoa, eu acho que uma das palavras que melhor define o avô é curioso. É verdade. E o meu avô batalhou muito na vida e foi subindo dentro da mercearia e foi conquistando. A minha avó fala disto de uma forma muito engraçada, que é aquelas coisas que se vão adquirindo. Hoje em dia é um bocadinho diferente e antigamente também, mas o meu avô batalhou muito e os meus avós tiveram uma vida extraordinária juntos. Viajaram, que é uma coisa pouco habitual, principalmente verdade. há muitos anos. Viajamos muito. Andaram de helicóptero, fizeram muitas coisas muito boas e antigamente isso não era uma coisa Andámos, tão... como é que tu disseste? De helicóptero, vó. Foi. Eu lembro dessas fotos. Eu lembro dessas fotos de ver da avó. Isso é uma coisa engraçada, porque os meus avós, às vezes as pessoas pensam que nós vimos de origens ricas, como gostam de dizer, milionárias, isto e aquilo. Eu venho, acima de tudo, de uma família rica em amor, que é isso que felizmente eu tenho e tenho mesmo muita sorte em ter. A mim nunca me faltou nada nesse aspecto, nem no geral. Graças a Deus nunca tive na aldeia de nem ter que trabalhar aos 13 anos. Na aldeia, salvo seja no sentido, vivo numa aldeia orgulhosamente, não é isso, mas eu nunca tive que trabalhar aos 13 anos, sempre tive muita sorte nesse aspecto, ao contrário da minha avó que teve que trabalhar. Mas não venho dessas origens que às vezes as pessoas gostam, não sei, de inventar, dizer, mas venho de origens das quais me orgulho muito. Olha, mas tive uma felicidade muito grande de ter encontrado o marido que foi e depois onde é que a avó conheceu o avô? Onde é que a avó conheceu o avô? Olha, foi muito engraçado. O teu avô esteve na Índia. Na guerra? Pois, esteve na Índia. E quando chegou, havia um tio nosso, tanto do meu marido como do teu avô, como o meu, era um primo já afastado. E nós fomos vê-lo porque estava doente, teve mal, e nós fomos lá espreitar. Eu e a minha mãe fomos vê-lo. E então o que é que acontece? O avô vivia no andar de baixo e depois veio de cá acima para ver quem era. Isso é em Lisboa ou em Pedrógão? Em Lisboa. Okay. Isto tudo em Lisboa. Okay. Porque a minha vida foi passada em Lisboa, praticamente foi passada. Sim. E então o avô veio cá acima e achou-me engraçada, não sei, lá agarrou, pegou passados uns dias, pegou em mim, fomos dar uma voltinha, mas que nós não podíamos sair, que o avô ainda era daquela antiga maneira de estar, não íamos sair para lado nenhum, mas lá fomos dar uma volta, que eu vivia num sítio que havia um jardim e andámos ali a viajar. E então foi daí que eu conheci o teu avô. Foi muito engraçado. Depois isso foi com que idade? Tinha 20 anos. Então casou logo, passado um ano casou. Pois, foi. Porque eu conheci o avô, eu namorei um ano, portanto, casei aos 22. Foi rápido? Foi rápido. E o que era mais que eu te queria contar? Do avô, da história engraçada? A história do avô era engraçada. Depois o avô então veio andar cá de cima e esteve a conversar comigo, pronto, e nasceu o namoro e foi por aí fora. Giro. A avó teve namorados antes do avô ou não? A avó teve namorados antes do avô? Namorou com alguém? Não tive, não. Ai, que giro. Foi mesmo o único amor da minha vida. Ai, que lindo, que fofo. É assim. Mas foram muitos anos e uma dedicação muito grande, que hoje já não se usam muito, porque as pessoas casam e descasam com a maior das facilidades, mas pronto, olha, era a minha maneira de ser do meu pai e da minha mãe, que tinham aquela maneira de estar e de não nos prender muito, não nos deixava nem andar a dar uma voltinha. Aquela de eu ir ao jardim, aquilo foi um acaso. Mas foi giro, ainda bem que isso aconteceu. Vó, diga-me uma coisa. Hoje em dia as coisas são muito diferentes e nós falamos muitas vezes sobre isso. A sociedade é diferente, as pessoas são diferentes. Claro, é tudo diferente. Não é para pior, eu acho que é diferente. Há coisas que se calhar podem ser melhores, há outros valores que se calhar que se perderam e podem ser piores. Eu não gosto muito de analisar porque acho que não somos
ninguém para dizer se está melhor ou pior, mas que conselho é que a avó daria às pessoas que têm 20 anos hoje, que estão a começar a sua vida no trabalho, nos casamentos, o que quer que seja, que conselho é que a avó daria a essas pessoas? Oh filha, eu só peço a Deus que as meninas todas desta geração que tenham a sua cabecinha direitinha no sítio e que pensem 2 vezes antes de fazerem as neiras e de casarem. E Não, eu estou-me a rir, mas é verdade, eu também sinto a mesma tu coisa. riste, mas é verdade. As pessoas, olha, eu antigamente não tinha liberdade nenhuma e estou casada e felizmente bem casada e tudo, não tive problema. Mas Mas o é bom ter conselho que eu liberdade. daria era que as meninas seguissem os conselhos dos pais e que são os melhores que nós temos. Os conselhos dos pais são sempre os mais certos e os melhores. E que fizessem uma vida linda. Gosto do conselho, vó. É. Adequado muito ao momento e à nossa sociedade. É. Ó vó, a avó sempre cuidou muito de mim e da Sofia, Foi, porque os minha meus filha. pais trabalharam. Olha, Outra coisa que também as pessoas trabalhavam. acham, que nasci em berço de ouro e que ninguém trabalhava. Completamente errado. Estava. Os meus pais Tínhamos trabalharam coisas muito. muito engraçadas. O avô ia todos os dias buscar, Sim. ou iam levar e outro buscar. Nós fazíamos sempre assim à vez. E pronto, e passavam os dias na minha casa que eu adorava. Era para mim uma felicidade ter as netas perto de mim. E o que é que eu queria dizer mais? Sabes que eu estou um bocadinho esquecida. Não por está isso esquecida nada. tenho Não assim está um nada bocadinho, às vezes, esquecida. dificuldade de me estar a Mas é lembrar bom de estas coisas. conversas porque promovem a memória. E as minhas netas eram uns amores. Primeiro andaram Eram. no colégio, depois foram para. Continuaram a andar no colégio, mas nós tínhamos uma vida muito engraçada. Nós chegávamos à hora do almoço, tínhamos que as ir buscar para vir almoçar lá à casa. E depois os pais é que as vinham buscar à noite, ao fim do dia. De maneira que passávamos assim o dia. Uma maravilha. Porque nós dormíamos em sua casa. Ó vó, quero que a avó explique a mentira que me contou durante anos do doce de tomate. Pode contar essa história? Ai, filha. Oh, filha. Olha, pois. mas era uma maravilha que tu gostavas. Eu fazia um doce. Eu comia um pão. A avó fazia-me sempre todos os e dias um punha pão para o doce, lanche. punha pãozinho com o lanche que eu arranjava. E tinha que ser com um bocadinho de leite. Vocês tinham que beber sempre um bocadinho de leite. Eu era intolerante à lactose. Ah? Eu era intolerante à lactose, mas isso são Pois, outras é. histórias. Olha, e então, um dia eu estava a pôr doce de tomate e pensei assim, não posso dizer que é doce de tomate, porque eu já sei que elas não comem. Olha, eu fui dizer que era doce de Morango, que era percebo. doce de morango. Mas vocês adoraram, Foi uma continuaram mentira a que comer. caímos a vida toda. Foi a vida toda mentira, mas foi por uma boa causa, porque aquela mentira não prejudicava ninguém. Eu sabia Não. que vocês gostavam e tanto gostavam que depois continuaram a comer. A comer. Mas pronto, depois o colégio foi passado em várias zonas, foi no colégio num lado e depois foi na Nossa Senhora do Mas Rosário. era sempre perto, Sempre mais ou por menos. perto, porque eu ia buscar-vos e ia-vos levar. Basicamente, o meu avô e a minha avó vinham-nos buscar e levar todos os dias ao colégio. Às vezes nós Todos dormíamos os lá durante a dias, todos semana. os dias. Havia dias que nós dormíamos lá em casa dos meus avós e em pequenas, todas as semanas, vários Era. dias. Mas eu tinha a sorte, e agora vejo que é mesmo, agora e já sabia na altura que era um privilégio, eu vinha almoçar todos os dias a casa. De vez em quando eu podia ir para almoçar no colégio, não sei, para estar com os meus amigos. E ou os assim. meninos vinham todos, Almoçar lá em casa. eram sempre 3 ou 4, conforme. Uma vez por mês, os meus amigos iam almoçar a casa dos meus Era. avós. Eu sempre tive a sorte dos meus avós, como viviam perto, pegavam em mim à hora do almoço, levávamos a casa, almoçávamos, Levava, pois. falávamos, víamos um bocadinho de televisão e depois os meus depois vinham avós embora. voltavam E a depois iam. levar. E o meu avô na altura tinha comprado um carro muito engraçado, que tinha tipo uma cena, agora é normal e já nem há, tipo DVDs, tipo aquelas cenas em que seria um disco, sei lá, aquelas coisas antigas, mas na altura aquilo era um carro do topo de gama, não é topo de gama, mas era dos primeiros carros, estava para ver filmes, vó. Então o meu avô, todas as manhãs... O avô punha-lhes aquela cassete Exatamente. e vocês iam durante o tempo da viagem, que era pequena, E mas às de qualquer vezes ficavam maneira lá à iam ver- ver filmes. E E depois o às avô vezes tinha muita chegámos e víamos. paciência, o avô tinha muita Muita. paciência, tinha. Tinha Mas a muita avó também paciência. tinha. A avó também tinha. O que era um bocadito mais arisquita, que às Era vezes mais tinha arisca, que ser. era. É. Não tinha tanta paciência como o avô, mas tem muita paciência, vó. Não, Tem um bocadinho tinha, menos. tinha. Mas também tinha. o avô, sabes, estava menos tempo ao pé das meninas e então facilitava um bocadinho mais. Era Claro. daí. A avó Vocês fazia não um pensem, bullying, não pensem que a avó que não gostava menos que A o avó, avô. ninguém pensa isso.
Não. Ninguém pensa isso, só que eu sofria assim um pouco de bullying. Não, eu estou a brincar. Eu Estou a sei. brincar, eu sei. Eu comia iogurtes e tinha um trauma. Não me perguntem porquê que eu fazia esta estupidez. Eu mastigava os iogurtes, os Stracciatella, e a minha avó fazia bullying comigo e dizia: porquê que tu comes assim? Lembra? Era, Quando me imitava a comer os iogurtes, vó. era. Sofri um bullying saudável em criança, mas eu acho que foi saudável. Não, mas era tudo saudável, não há Sim, dúvida. foi uma infância magnífica, foi uma infância maravilhosa. É verdade, eu O também meu acho avô que era sim. muito engraçado porque nós fazíamos casas para as formigas, por exemplo, e o meu avô era contra isso, porque dizia que eu ia matar as formigas todas. Nós fazemos tantas coisas, mas ele Era. tirava Ele fotografias não às gostava que nossas as coisas. matasse, Não ia matá-las. ele não gostava de que matasse nada Um de animal, bicharada. um animal que fosse. Mas adorava cãezinhos também. Sempre tivemos O cães, vó. avô chegou a ter lá em cima. O avô tinha uma fábrica onde estava a trabalhar que era dele, e muitas vezes, ao fim de semana, íamos levar a comida aos cãezinhos lá em cima, porque A ele tinha protetora. 3 ou 4 ou 5, já nem sei quantos E a eram. protetora dos animais. Era, e então nós íamos levar a comidinha aos cães, pronto, e tudo Sempre bem. foi tudo assim. bem. Ó vó, diga uma coisa, se alguém lhe perguntar o que é que eu faço na vida, o que é que a avó diz? Olha, digo que tu és uma menina, Qual é a minha profissão? a tua profissão? Se alguém lhe perguntar a sua neta, a do meio, qual é a profissão dela, o que é que a avó responde? Oh filha, eu ainda nem sei bem o que é que eu hei de dizer. Agora tens que me dizer Ó, qual vó, é o que a é que profissão. que eu faço, vó? Tu fazes palestras, será isso? Tu não fazes. Também, não está errado. Também Oh, não está. filha, Mas eu tenho tenho a parte dos batons, da roupa, vó, tenho parte algumas empresas, das da roupas. White Deer, da M. Oh filha, mas isso são os nomesitos que eu tenho, não esqueci. Mas pronto, mas tenho a parte dos batons, já vó sabe, dos batons Parte estão dos aqui. batons, que já tive um batom. Gostou do Tive batom? um batom. Gostou? Um batom. Um batom. Mas Mas gostou, também não não? preciso mais, que eu pinto. É raro pintar os lábios. Não é de pintar, vós tem de hidratar. Olha, filha, mas o que é que eu te queria dizer mais da tua Da minha vida? profissão. A tua vida, a tua profissão é o que é, espera lá. Empresária. Empresária, é isso isso, mesmo. pronto. É isso. Empresária, olha filha, ainda não decidi bem o que era a tua de profissão, porque eu ouço falar. Mas eu gosto de palestrante também. Tá. A avó veio-me a falar, por isso é que também acha. E foi aos Claro. meus eventos, por isso é que acha que também podia ser palestrante. Avó, e a Olha, isto não fica gravado, ou ficou isto O quê? tudo? Não. É que eu estava para aqui a dizer disparates. de É certeza. suposto, avó. Isto aqui é livre. Sabem quem é que acompanhava muito de perto? Quando eu digo Eu bem disse que não queria vir, mas tu insististe. Olha, filha, tudo eu não gravado. me portei mal, acho eu, que não me portei nada mal, só a Não única acabou. coisa que não sei é aqueles não nomes. acabou. Ainda não acabou. Não, avó. Só mais um bocadinho, pode Tá ser? bem, Está tá quase bem, a tá acabar. bem. Vamos fazer aqui um jogo engraçado, está bem, Tá vó? bem. Prometo que não vou demorar muito mais. Eu só queria agora. Eu quando falo para ali é para a câmara, vó, não é para as meninas. Eu ia contar uma história engraçada que era o avô que acompanhava o meu trabalho no Facebook, vó. Da White Deer, o avô acompanhava tudo. Acompanhava. Basicamente, o meu avô tinha 80 e muitos anos na altura e ele sempre acompanhou desde o primeiro dia a White Deer. Ele tinha imenso orgulho. Estás a ver como eu estou esquecida de certas coisas? É normal, vó, é muita coisa. É uma das coisas que eu estava a par do avô. Vó, mas é a ver. normal, é muita coisa, é É. normal que a avó se esqueça. Mas o meu avô tinha Facebook e acompanhava Acompanhava, sempre era. as minhas coisas. Eu era muito giro, porque ao almoço, quando eu ia lá almoçar, eu dizia: "Ó avô, fiz uma sessão fotográfica", ou "lancei um vestido amarelo". O avô dizia: "Eu sei". Como é que sabe? Porque eu vejo tudo e acompanho no Facebook, era muito giro, porque ele fazia isso. Bom, vamos fazer aqui, vou-lhe passar esta parte à frente, mas, quero só fazer uma questão. Há alguma tradição familiar que gostaria que continuasse ao longo da vida, que a avó gosta que nós tenhamos? Alguma... Tradição, um almoço familiar, alguma coisa que a avó gosta? Eu ajudo, os nossos almoços de domingo. Gosto, adoro os domingos que nós estamos todos juntos, em família. Yeah, é uma boa tradição, não é? Então não é a melhor refeição que possa existir. Também gosto muito dos nossos domingos. Avó, vamos fazer aqui um jogo. Eu vou-lhe dizer uma palavra e a avó vai dizer se essa palavra é mais associada a mim ou à Sofia. Vou dar um exemplo. Sei lá, posso já respondona. E a avó diz, tu ou a Sofia. Vai dizer-se qual é que se adequa melhor a qual das irmãs, está bem? Está bem. Qual é que responde? Eu gostei muito do entusiasmo. Desculpa. Tá. Vamos começar. Respondona. Quem é que responde mais? Eu ou a Sofia?
Eu acho que és tu. Eu acho que não, eu acho que é a Sofia. Não, não, a Sofia é muito mais calma a falar comigo. É verdade. Eu não concordo, mas Eu vamos à não. próxima. Rebelde. Não, não é nenhuma. Não é nenhuma. Mas entre uma e outra, vá, não é nenhuma. É entre uma e outra. Entre uma e outra, se calhar, não sei, é a Sofia. Ah, A Sofia, a Sofia. pronto. Carinhosa. Ui, são nós duas. Pronto, boa resposta. Aqui aceito que sejam as duas. Sonhadora. Sonhadora? Também, eu não sei, acho que são as duas. Sonhadoras. Querem uma vida Talvez eu, neste caso. boa. Talvez eu, nesta. Sim, sim, talvez. Engraçada. São as duas. Está a correr bem Oh, o jogo. filha, mas eu acho que são as duas. Não, mas vai haver aqui uns. Vai haver aqui uns que eu tenho a certeza que a avó vai dizer. Teimosa. Teimosa? Não sei, não sei. Teimosa? Será a Sofia? Eu acho. Organizada. Organizada? Acho a Sofia mais organizada. É, não é? É, mas eu não percebi. Eu acho que é A Sofia é mais organizada. Paciente. Paciência são as duas. Aventureira. Se calhar a Sofia mais. Sou eu, vó. Porquê que é tudo a Sofia? Sou Não, eu. desculpa, eu queria dizer tu. Eu sou muito mais aventureira. Desculpa, Mandona. Desculpa. Mandona. Mandona? Tens que ser tu. Dada, sim, mais dramática. Mais dramática? Não sei, não distingo. Ok. São as duas. Despistada. Despistada? Também não vejo. Ok. Sincera, às vezes até demais. Não, são as duas. São as duas sinceras. Sou eu. Expressiva. Não és tu, são as duas. Expressiva. Expressiva? Também são as duas. Olha, Eu vou-te dizer uma coisa. Diga-me. Eu adoro as minhas netas e não sei distinguir certas coisas de uma e da outra, porque para mim são as duas. Vó, não é distinguir, são, são características, não é para distinguir. Pois, eu sei. Não é o voto da melhor neta, é o voto da mais paciente, da mais rebelde, é isso. Não, olha, para mim são sempre a mesma coisa. São sempre boas. Fico feliz, acho eu, com isto. Vó, diga uma coisa para finalizar. Tu às vezes queres ser assim mais despachada, mas de resto... Eu sou despachada, vó. Mas não tem mal nenhum, é verdade. Há aqui algumas coisas, por exemplo, paciente. A Sofia é mais paciente que eu. Mandona. Eu sou mais mandona, é verdade. Dramática. A Sofia é mais dramática, sem dúvida. Despistada. Também não sei, sinceramente. Mas eu concordo consigo. Só que há algumas coisas que eu sei que são mais. Diga-me uma coisa. Há alguma pergunta que eu nunca lhe fiz que a avó gostaria que eu fizesse? Não sei. E a avó gostaria de me fazer alguma... Vocês tiveram sempre uma abertura comigo muito grande. que eu não distingo que seja uma que tenha melhor abertura do que a outra. Não, para mim foram iguais. Ok, acho que não era essa a pergunta, não faz mal. E diga uma coisa, a avó quer-me fazer alguma pergunta a mim? A ti? Sim. Gostaria de me fazer alguma pergunta? Eu quero te fazer uma pergunta, quero que sejas a menina mais feliz do mundo. Não. É isso que eu preciso. Tu e o André que sejam muito felizes e para o resto da vida... Tudo do bom. Obrigada, avó. E obrigada por ter vindo aqui. Olha, não tens que agradecer. Obrigada. Porque isto foi uma aventura para mim. Porque isto foi a pior, como é que se chama? Espera aí, o meu braço não posso... Olha, minha querida.